Me chamo Bruna, sou pediatra e hoje vamos falar sobre aquela dificuldade da criança que não come verdura e legume. Vou te dar algumas dicas. Tá? Primeiro, legumes e verduras não são a preferência nacional, né? E são facilmente substituídos por alimentos mais saborosos, mais palatáveis, as porcariazinhas. Mas é importante manter a aceitação desse alimento. Pelos filhos, né? A gente come, mostra para eles pela riqueza nutricional que esses alimentos trazem na hora da refeição, tá? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre como você pode aumentar a aceitação desse alimento pelo seu filho? Então, primeira coisa, gente, use o tempero certo, né? A regra é testar. Use diferentes tipos de tempero e vá prestando atenção qual que o seu filho prefere. Então, pode de vez em quando apresentar um outro sabor, mas trabalhe bastante os alimentos com aqueles temperos mais aceitáveis, tá? Tem algumas combinações que costumam fazer um sucesso na alimentação. Um exemplo, cenoura com gengibre, brócolis com alho refogadinho, né? Salada de folhas, aí você tempera com mostarda e mel. Fica gostoso. Apresente isso para o seu filho. Uma outra opção é insista para que eles provem mais de uma vez. Os estudos provam que é preciso para a gente aprender um novo sabor, experimentar pelo menos ali de 8 a 10 vezes um novo alimento. Pequenas quantidades, gente, não é para encher o prato da criança. Mas peça, né? Converse com ela, peça para ela experimentar um pouquinho. Após algumas vezes experimentando, a comida começa a ser mais reconhecida, a criança se familiariza com aquele sabor e aí a rejeição diminui. Mas é importante lembrar, gente, não é para você brigar, é insistir, tá? Não é obrigar, ameaçar essa criança, tá? Outra situação, asse os vegetais. Assar os vegetais faz com que aquele açúcarzinho que está no sabor caramelize um pouco. A criança gosta, né? Então eles ficam mais docinhos e o aroma também do alimento fica mais atraente. Mas brinque também do raladinho, tá? Outra coisa, deixe as crianças escolher, né? Elas podem ter essa opção. Leve as crianças às compras, faça elas escolher quais legumes e verduras elas querem. Isso pode aumentar o interesse pela aceitação do alimento. E essa atitude vai estimular a independência. As crianças adoram se sentir adultos, né? E aí, quando você servir, lembre para essa criança: olha, aquele alimento que a gente foi na feira, no mercado, você escolheu, olha só como ele ficou. Ajuda essa criança a preparar esse alimento junto com você antes de entrar na mesa, tá? Rale os vegetais. Uma forma é fazer em espaguete. A criança não ama macarrão? Então, o que tal fazer com macarrão de vegetal? Fica até colorido, né? Você pode cortar com a faca, mas existem alguns raladores, tá? Vendidos em algumas lojinhas que fazem o corte como um espaguete. A criança adora, né? Exemplos: abobrinha, cenoura, beterraba, abóbora são exemplos de vegetais que você pode cortar deste tipo. Peça a criança para escolher qual que ela quer experimentar, né? Outra situação, camufle os vegetais com outros alimentos, não é esconder, tá, gente? Por exemplo, trabalhe com a manteiga, com bacon, com queijo. A criança gosta desses alimentos que são mais palatáveis, mas são menos saudáveis. Então você pode introduzir os vegetais misturados a esses ingredientes, né? E aí com o tempo a criança vai reconhecendo esse sabor, por exemplo, gratina ali com queijo, salpica um pedacinho de bacon por cima. E com o tempo ela vai aceitar aquele alimento no pratinho e aí você pode ir reduzindo esses alimentos menos saudáveis até que a criança aceite só o alimento, né? Sem as porcariazinhas, tá? Outra opção, purê, né? Purê de vegetal. Você pode pegar os legumes e servir em forma de purê. Cenoura, brócolis, batata doce, abóbora, ervilha são exemplos que você pode trabalhar em forma de purê. E aí você pode associar com alimentos de segurança da criança, que são os de preferência, tá? Com carnes, com peixes, com almôndegas, com tortas, com arroz. Dá para brincar na hora da refeição, né? Outra situação, faça sucos de vegetais. A criança ama suco, né? Então você pode bater verdura e legumes e incluir isso como uma opção, misturar com frutinha na hora da refeição da criança, tá? Opções, tá, gente? Couve, beterraba, espinafre, pepino são ótimos alimentos com muitos nutrientes e que ficam gostosos, deliciosos, as crianças vão amar. Não adiciona açúcar, né? A ideia aqui não é apresentar para criança. Se a criança fizer cara tipo assim, ai, tá
tá sem sabor, coloca um pouquinho de mel, mas para criança acima de 1 ano. Até porque o suco é, né, liberado para criança acima de 1 ano. Outra opção, creme, gente. Mexe com creme. Requeijão, creme cheese, pasta de amendoim, molho de tomate. Mergulhe os vegetais nesses molhos, né? E aí eles ficam muito mais atraentes, tá? São opções que vocês podem utilizar em casa. Até pra gente adulto fica gostoso, né? Isso pode aumentar a aceitação dos vegetais pela criança. E aí você pode estar pensando, mas Bruna, eu vou ficar minha vida inteira brincando com os vegetais assim? Quando essa criança for à rua, comer na casa de alguém, vai ter que ter, né? O alimento vai estar, né, estar desse jeito? Não, gente. O importante é que vocês entenderem. A ideia é apresentar os vegetais, os legumes de maneiras diferentes, né? E aí criar na criança a necessidade, o desejo pelo alimento, aquela lembrança boa, de formas diferentes de aceitação. Daqui a pouco ela vai perder o medo, porque o problema da criança é o medo do alimento, né? É o ECA. Quando ela vencer isso, você vai conseguir apresentar esses vegetais, essas verduras de forma in natura. Mas comece assim, naquele que vocês têm costume de usar em casa, tem maior chance de dar certo, tá? E aí, gostou? Vamos fazer, né? Vamos começar a apresentar os alimentos desse jeito em casa? Depois me conta, tá bom?